Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do CoachCast e esta é a segunda temporada com a série especial Top de Gestão Mundo 6.0. É para lá que eu vou. E nós estamos aqui na companhia do José Nascimento, autor desse livro, que acabei de citar o nome. Para quem está nos assistindo no YouTube, você vê a capa do livro. Para quem não está nos assistindo, com certeza aqui está só ouvindo aqui nas nossas plataformas de áudio, você vai ter a capa do livro, inclusive como comprar. Todas as formas, tá? Direto, no Instagram, no LinkedIn, ele é vendido em vários canais. Ele é omnichannel, né? Ele É verdade. está em todos os lugares. E este capítulo 5 ele é reservado especificamente a um detalhe que vivemos aí de 2020 para cá. Um pequeno detalhe que mudou o mundo e vai mudar um pouco mais para frente. Pandemia, Musk e a perseverança. Nascimento, conta para os nossos coachcasters o que é isso. Que legal, cara. Olha, Sérgio, uma honra estar aqui com você, né, participando desse projeto tão especial, essa porta que você abriu para que eu pudesse falar aí do projeto do meu livro, desse sonho que se configurou, né? Não tinha como escrever um livro nesse momento que eu escrevi, que foi o decorrer, o momento mais crítico da pandemia, sem que eu trouxesse o assunto à tona. Mas como falar de um tema tão denso, tão polêmico, tão incerto, porque nós não tínhamos base a respeito disso, sem trazer, sem deixar de trazer um olhar de esperança. No meio de uma crise, o ser humano esboça três reações, tá? Medo, fuga e paralisia. Repito, medo, fuga e paralisia. E o que eu quis provocar com esse capítulo? Dizer o seguinte, que por mais que a situação fosse difícil e adversa, a gente tinha que olhar para aquele cenário com oportunidade. Eu provoco muito no livro para uma situação chamada de reinvenção. Precisamos nos reinventar no meio da pandemia, no pós-pandemia e agora, né, que a gente está aí colocando as coisas no trilho novamente, né? E nesse capítulo eu trago aí um olhar de um tema que eu aprendi com o meu amigo Marcelo Nóbrega, né, que é o chamado mundo VUCA. A gente falava sobre o mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E no meio da pandemia veio o chamado mundo mais do que VUCA, né? Mundo MUVUCA, como você inclusive gosta de citar, né? E como é que a gente vai dentro dessa ebulição, né? Da transformação digital, da perspectiva de que a gente estaria perdendo alguma coisa, que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é a sensação de que a gente está perdendo alguma coisa. E eu trago uma provocação para dizer o seguinte: no meio da pandemia, o Elon Musk lançou uma nave para o espaço e ele reativou a corrida espacial. Né? Depois do Musk, a Amazon, né, o Jeff Bezos lançou uma nave dele, o pessoal da Virgin, né, também lançou, e a ponto de que os americanos contrataram, através da NASA, a SpaceX do Elon Musk para fazer expedições espaciais. O que é isso? No meio de uma tensão, no meio de um momento difícil, né, o empreendedor, o empresário, acha oportunidades. O próprio Elon Musk, no meio ou pós-pandemia, comprou de uma forma muito maluca, por 44 bilhões de dólares, o Twitter. E por que eu trago o exemplo de um grande empresário, de um grande empreendedor? Para despertar no pequeno empreendedor que ele também, com ações simples, pequenas, não de uma inovação disruptiva, não de uma inovação forte, mas da inovação incremental, ele também pode melhorar os seus negócios. Então, essa é a provocação que eu faço justamente nesse capítulo, meu amigo Sérgio Albuquerque, que é o capítulo E 5. muito bom. E só para complementar o que você fala do Elon Musk, ele quase quebrou. E ele iria quebrar naquele momento se a NASA não tivesse dado aquele contrato bilionário para ele, viu? Porque ele foi até o limite. Ele tentou 3 vezes, inclusive tem um documentário dele, né, de Lindo volta ao documentário. espaço.
É fantástico, eu super recomendo, tanto para quem nos assiste, para quem nos ouve. Vai lá e assiste esse documentário do Elon Musk, que complementa muito tudo isso que o Nascimento coloca nesse capítulo fantástico. E eu quero trazer uma citação aqui para que você discorra sobre ela, que está no seu livro, né? E justamente a frase inspiradora que o Nascimento traz. E essa frase é fantástica. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Martin Luther Toda a King. sua palavra agora. Eu não tenho nem capacidade para falar, né, sobre essa frase do ativista político norte-americano que fez a diferença na geração que ele viveu, né? Martin Luther King. Mas o que eu posso dizer? Eu posso somar esse olhar do Martin Luther King com essa provocação que eu sempre trago. Quando disserem para você que não dá, diga que dá. Quando disserem que você não pode, diga que você pode, né? Que é possível, que você consegue, que você vai batalhar e que vai fazer. E nesse livro, nesse capítulo, inclusive, justamente, eu me conecto muito com isso. Com a história, por exemplo, de um cara chamado Evair, que era um cara que trabalhava na roça, em Minas Gerais, né, cuidando de gado, e que é o cara da nave Perseverança, uma nave que foi lançada pela NASA, e que ele foi o engenheiro-chefe do projeto que criou um rover, né, que é um robô, por assim dizer, que faz exploração espacial. Quem era esse cara? Há 20 anos, 30 anos atrás, ele era um cara que ordenhava vaca. E nesse mesmo contexto, eu trago personagens para o meu livro que eu gosto muito deles, que é o Alex, que é a Nilceia, que é a Maria Daniele e que é o Vanderlei. Quem são eles? Empreendedores que a pandemia estava roubando o sonho e os projetos deles, né, por conta das lojas fechadas, dos espaços fechados, e que eles tiveram que se reinventar, pivotaram o seu negócio e se transformaram em negócios de sucesso. Quem sabe aí num próximo episódio eu fale e destrinche um pouquinho da história de cada um deles, meu amigo. Eu espero que você faça isso e não esqueça de fazer. Cobrem a gente aqui para que venha. Agora, nós já estamos aqui nesse quinto episódio, imagino que já. Ainda falo para todos aqui, a gente não sabe ainda a frequência que a gente vai soltar esses episódios, mas ele é o quinto. Não sei em que dia você está nos ouvindo e nos vendo, mas eu vou lhe dizer uma coisa: espero que você já tenha o livro em mãos Opa! para que você usufrua de todos os benefícios e que você coloque a mão na massa, porque esse livro nos faz não só pensar, ele nos faz agir, mas para agir é preciso coragem, é preciso até a coragem de ser imperfeito, porque Boa. nós estamos aqui gravando de forma inusitada, sem grandes recursos, ou melhor, com o grande recurso que a gente tem, nós mesmos. Então, o Nascimento escreveu esse livro aqui e justamente eu quis trazer em 20 episódios, 20 capítulos do livro, para que a gente entregue em outros formatos a todos essa grande obra do Nascimento que pode transformar a sua vida, o seu negócio, a sua carreira. Que E legal. você tem um minutinho agora para finalizar esse episódio, Nascimento. Que joia. É bom, eu gosto de fazer esse fechamento em um minuto, né? Porque é bem rapidinho. Nesse capítulo eu encerro falando do chamado bigorna de palavras, que eu falo o seguinte: mundo VUCA, situação que nós vivemos que é irreversível, você precisa sonhar grande, ser disruptivo, precisa se adaptar ao momento que você está tendo, mas acima de tudo, precisa fazer e olhar tudo isso com muita, muita humildade. E entender justamente o que o Sérgio falou. Como é que na minha vida e no meu negócio eu posso fazer mais com menos. Obrigado, Sérgio, e até o próximo episódio. Obrigado, Nascimento, e você aguarde aí, o sexto episódio já está chegando.